Bom, então nesse vídeo a gente vai falar sobre como a gente pode definir uma função nossa mesmo, certo? Porque o Python ele já tem algumas funções que vêm integradas nele, só que a gente pode criar nossas próprias funções. E nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode fazer isso, ok? Então primeiramente eu vou fechar bem aqui, vou vir nessa opção bem aqui de criar um novo arquivo, certo? E aqui eu vou dar um nome de função.py. Vamos esperar que ele crie o nosso arquivo. Vou minimizar essa parte aqui. E a gente vai trabalhar agora aqui com esse arquivo Python, ok? Então aqui no Python, a gente já pode trabalhar com funções que vêm definidas nele mesmo. Por exemplo, a função print ela é uma função que já vem definida aqui no Python. E a gente já pode utilizar ela, ok? E a gente utiliza a função print para printar um determinado dado aqui que a gente queira no terminal. Então eu posso printar Olá Mundo. Se eu abrir aqui o terminal, só um minuto, vai carregar aqui o terminal pra gente. Vou só limpar aqui ele. Vou dar um ls aqui para mostrar que eu não estou nessa pasta ainda. Então vou ter que entrar dentro daquela pasta ali. Então vou voltar aqui. E a pasta que eu criei aqui foi... Só um minuto. Dentro dessa pasta aqui eu criei uma pasta chamada... Aqui. Ok. Então a gente está agora dentro dessa pasta aqui onde está esse arquivo aqui para a gente rodar o nosso código Python. Ok? Então, para a gente rodar um código Python, a gente tem que dar um... Só para mostrar aqui para vocês que a gente tem esse arquivo aqui, que é o função.py, que é esse mesmo arquivo aqui, ok? E para rodar esse código, a gente pode chamar aqui o Python e chamar o nome do arquivo. Então, func. Se eu rodar isso daqui, então ele vai printar isso daqui, certo? Então, a função print, basicamente, ela é utilizada para a gente printar alguma coisa no terminal. Uma outra coisa que já vem definida aqui no Python como função também, são as funções que a gente pode fazer mudança de tipos, certo? Por exemplo, se eu definir essa variável a chamada de 11 aqui, 12 na verdade, né? Eu posso definir essa variável aqui para um outro tipo. E aí eu posso chamar a função float e passar a variável a para cá para dentro, certo? E eu posso salvar novamente dentro aqui do a. Então, se eu pedir aqui para printar o print e o type, que é uma outra função que a gente pode chamar aqui para verificar qual é o tipo dessa variável, a gente vai verificar o seguinte. Eu vou só apagar essa parte aqui. Então esse código está fazendo o seguinte. Primeiramente eu estou definindo essa variável aqui, certo? Que é uma variável do tipo inteira. Depois eu estou pedindo para que a função float aqui, que é uma função que já vem definida no Python, elas também são chamadas de função built-in, certo? Eu estou pedindo para que ele transforme esse tipo aqui, que é um tipo inteiro, em um tipo float. E salve novamente nessa variável a. Nesse ponto aqui eu estou pedindo para que essa função type aqui, ela verifique qual é o tipo dessa função aqui. Dessa variável, na verdade. Se eu pedir para printar isso daqui, chamando novamente aqui a função o Python, né, o interpretador do Python aqui, passando aqui o arquivo. Quando eu rodar isso daqui, ele vai me mostrar aqui agora o tipo que anteriormente era inteiro, se transformou em um tipo float. Como eu posso verificar isso daqui novamente? Primeiramente eu vou pedir aqui para printar esse tipo aqui. Só um minuto. Eu vou pedir aqui para printar o type da variável a nesse instante aqui. E vou pedir para printar depois que eu transformei essa variável em um float aqui. Então a gente vai verificar o seguinte. Pedir para printar novamente aqui. Então primeiramente ele falou que aqui a variável a é uma variável do tipo inteiro. E depois que eu transformei ela em um tipo float aqui, certo? E salvei nela novamente aqui. Eu pedi para printar novamente aqui o tipo dela, utilizando essa função type aqui. Ele mostrou que se transformou em um tipo float aqui, ok? Então, a gente pode utilizar funções para essas funções para fazer transformações de variável, manipulação de dados e etc, certo? Bom, mas essas funções já vêm definidas no Python. Como é que a gente pode definir uma função que seja nossa, ok? Para os nossos, para nossas necessidades. E por que eu preciso talvez definir uma função para que eu utilize? Muitas das vezes quando a gente codifica aqui no Python,
ou em qualquer linguagem de programação, o objetivo é que a gente não reescreva código, certo? Então, quando a gente tem um código muito extenso, às vezes existe necessidade de a gente chamar vários códigos parecidos ao longo do código. Então, foi definido essa ideia de criar funções para que a gente só escreva uma vez essa função e depois fique reutilizando ela ao longo do código. Qual seria mais ou menos uma ideia que eu poderia fazer aqui para exemplificar isso? Por exemplo, se eu tivesse um cadastro de pessoas, certo? E nesse cadastro de pessoas, eu teria o nome, então o nome da pessoa 1, certo? Só um minuto aqui. O nome. E aqui eu vou colocar de Ana. Idade. Vou colocar aqui 23. E peso. Vou colocar aqui 54,45. Ok? E novamente eu teria essas... só um minuto aqui. E novamente eu teria uma outra pessoa aqui com esses mesmos dados, só que seria variável diferente. Então, nome 2, idade 2 e peso 2. Vou colocar aqui idade 1 e peso 1, ok? E aqui uma pessoa com nome diferente aqui, Pedro, idade 43 anos e peso 74, vou deixar esse valor aqui, ok? Então, se eu quisesse mostrar isso daqui no terminal para o usuário, o nome dessas duas pessoas aqui, né, os dados dessas duas pessoas, eu teria que aqui embaixo pedir para printar o print. Aí colocaria aqui nome. Aí aqui eu chamaria o nome 1. Pediria para printar novamente aqui o peso ou a idade. E aqui eu colocaria idade 1. E por último eu pediria para printar aqui o peso. E aqui eu colocaria peso 1. Ok? E para a pessoa 2 eu faria a mesma coisa. Só que eu modificaria aqui só as variáveis que eu quero printar aqui. Então, só modificaria aqui os valores das variáveis, certo? Os nomes das variáveis. Então, para a pessoa 1, eu teria que fazer um código muito parecido com o código para a pessoa 2 aqui. Se eu rodar isso daqui, então vocês veriam que ele ia printar isso tudo aqui, certo? Só uma coisa que eu vou fazer bem aqui é... Só para separar um pouco mais, eu vou colocar aqui uma descrição aqui rapidinho. Dados da pessoa 1. Vou copiar isso daqui. E vou vir bem aqui. E colocar aqui dados da pessoa 2. E eu vou quebrar uma linha bem aqui. Só para explicar o que eu fiz aqui. Primeiramente eu defini aqui as variáveis que tem como característica a pessoa 1. Depois pedi para printar aqui esses dados dessa pessoa 1. Depois fiz a mesma coisa aqui para a pessoa 2. Defini aqui as variáveis que definem a característica dessa pessoa, como o nome, a idade e o peso. E depois pedi para printar novamente aqui esses dados aqui. Eu vou pegar isso bem daqui e vou trazer para cá. Para ficar mais... Aqui eu estou acessando os dados já, né? E mostrando no terminal. Se eu rodar isso daqui, a gente vai ver. Então, isso daqui sendo mostrado no terminal, certo? Primeiramente aqui os dados da pessoa 1 e depois os dados da pessoa 2 aqui. Vocês podem ver que esses dados... essa parte do código aqui está muito parecida com essa parte desse código aqui. Então, a gente pode definir uma função que pegue os dados, recebe os dados da pessoa, certo? E depois imprime isso daí, sem que a gente seja necessário a gente fazer tudo isso daqui e depois copiar isso daqui e trazer para cá. Como é que a gente pode fazer isso? Eu posso fazer o seguinte, ó. Primeiro eu posso apagar isso daqui. Então, eu vou primeiro definir os dados aqui da pessoa 1 e 2 e depois eu posso definir uma função. E como a gente pode definir uma função aqui no Python?
A gente pode utilizar o def para definir uma função. E aqui eu posso definir o nome da minha função. Eu vou dar um nome para minha função. Então, eu vou colocar aqui mostra, underline, dados. E aqui eu abro e fecho parênteses, certo? E aqui eu coloco 2 pontos. Ok? Além disso, tudo que vai fazer parte da minha função aqui no Python, eu vou apagar aqui para começar tudo do zero, certo? Então, é assim que a gente define uma função aqui no Python. Primeiramente, a gente utiliza esse nome def, que é para definir a nossa função. Depois, a gente define aqui o nome dela. E depois, abre e fecha parênteses aqui, certo? E por último, a gente tem que colocar 2 pontos aqui para finalizar a definição da nossa função. Então, essa primeira linha aqui, ela está definindo a nossa função. Para que a gente coloque os dados dentro da nossa função, tudo que vai fazer parte da nossa função, ela tem que estar indentada aqui, ok? E a partir disso, a gente pode escrever aqui o nosso código aqui, que vai fazer parte dessa função. Tudo que a gente escrever aqui, por exemplo, print, aí eu posso colocar aqui um olá mundo. Isso daqui, ele só faz parte da minha função mostrar, ou seja, isso daqui só vai ser printado quando eu chamar essa função mostrar aqui. E como é que eu chamo uma função aqui no Python? Para me chamar essa função aqui, eu chamo igual eu estou chamando essa função print, nesse momento aqui. Então, é assim que a gente chama uma função aqui, certo? No Python. Para me chamar essa função mostrar, então eu teria que fazer mostrar dados e abrir e fechar parênteses aqui. Ok? Nesse formato aqui eu estou chamando essa função aqui. Como ela não tem nenhum parâmetro que é passado aqui dentro dela até esse momento aqui, então é só assim que eu preciso fazer para chamar essa função aqui. Quando eu rodar esse código aqui, vocês vão ver que vai printar aqui um olá mundo. O olá mundo que está sendo printado é esse olá mundo aqui. Porque a função que eu defini aqui, ela tem como escopo, né, o que está dentro dela, um print aqui. Ou seja, dentro da função mostrar tem uma função print. E aí, quando eu chamar a função mostrar, dentro dela vai chamar essa função print, então vai mostrar lá no terminal esse olá mundo aqui, ok? Bom, mas como a gente pode trabalhar com esses dados aqui, nesse momento aqui? A gente tem que passar como parâmetro os dados que a gente tem aqui. Então, para a gente passar parâmetros aqui na nossa função, no caso da função print, a gente está passando um parâmetro aqui, que é uma string, certo? Na função print, então, a gente consegue passar vários parâmetros. Nesse caso aqui, eu estou passando um que é uma string. Para me passar um parâmetro para essa função mostrar, eu tenho que definir aqui o primeiro parâmetro. E o primeiro parâmetro que a gente vai passar aqui é o nome. Depois a gente tem que passar um outro parâmetro, que é a idade. Então, idade. E por último, o último parâmetro que a gente vai passar aqui é o peso, certo? Então, dessa forma aqui, quando eu chamar essa função mostrar agora, eu não posso mais fazer nesse formato aqui. Eu tenho que, dentro dessa função agora, eu tenho que passar o nome, depois idade e depois peso, certo? Mas antes disso, agora eu vou apagar essa parte aqui. E vou pedir para printar agora os nossos dados que a gente está passando como parâmetro aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou printar aqui o nome. Então, eu estou fazendo o seguinte. Quando eu chamar essa função mostrar aqui, eu vou passar esses parâmetros aqui, ok? Então, esses parâmetros aqui, eles vão estar nessa posição. O nome 2 vai estar nessa posição nome. Então, esse nome 2 aqui vai receber esse nome nesse momento aqui. E quando eu chamar ele bem aqui, esse nome bem aqui, Pedro, vai ser printado nesse instante aqui. Quando eu passar idade 2 aqui, ele vai ser chamado como idade aqui, ok? E aí, quando eu chamar ele aqui para printar, ele vai printar, então, 43. E por último, quando eu chamar peso 2 aqui, quando eu passar aqui dentro, certo? Ele vai ter esse nome aqui dentro da função peso, e aí eu vou chamar ele aqui para printar, ok? Então, para mim fazer isso, agora a única coisa que eu tenho que fazer é, eu vou pegar primeiro essa primeira pessoa aqui, então eu vou passar como parâmetro o nome 1, é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro agora vai ser a idade, só que a idade 1, que é da pessoa 1. E por último o peso da pessoa 1 também, ok? Então, nesse formato aqui, eu estou fazendo que todos esses dados dessa pessoa aqui sejam passados como um parâmetro para a função
mostrar dados, e aí a função mostrar dados tem como função, né, o objetivo dela é printar cada um desses dados aqui, utilizando essas linhas que eu desenvolvi aqui, ok? Só para definir aqui que é da pessoa 1, pessoa 2 ou pessoa 3, eu vou colocar aqui, vou colocar só dados da pessoa. Dados da pessoa, e aqui eu vou colocar um N aqui. Então, por último aqui, ó, eu vou passar como um parâmetro qual é o número da pessoa, se é a pessoa 1, 2 ou 3, ok? Então, bem aqui eu tenho que passar como parâmetro como é a pessoa 1, aqui, só comentar aqui, pessoa 1, e aqui, pessoa 2, ok? Então esse N aqui, ó, eu quero só definir para quando eu pedir para printar, ele print ali que está definindo, que está printando aqui o dado da pessoa e o número da pessoa, certo? Só para mim saber se é dessa pessoa ou dessa pessoa aqui. Ok, então eu vou fazer esse primeiro print aqui. Quando eu rodar esse código aqui, a gente vai ver que ele vai printar normalmente assim o que a gente pediu, certo? Ou seja, ele pegou os dados da pessoa aqui, passei como parâmetro para minha função aqui, ok? E vocês podem ver que eu chamo essa função aqui, né? Ele vem nessa opção, vem aqui e verifica que tem tudo isso daqui para ser rodado. Então ele roda tudo isso daqui, quando eu chamo ela bem aqui, essa função, certo? Ele vem aqui e roda todo esse código aqui, e depois ele continua esse código aqui para baixo, certo? Então, se eu fizer isso daqui novamente, copiar essa parte, só essa parte aqui, e colar bem aqui, agora eu posso só modificar aqui, ó, o nome da variável, certo? Que é a pessoa 1, idade 1 e peso, idade 2 e peso 2. E aqui eu vou falar que é a pessoa 2, certo? Vocês podem ver que ao invés de eu estar copiando tudo isso daqui, que são 1, 2, 3, 4 linhas, o que eu fiz foi só copiar essa linha bem aqui e ficar replicando ela aqui, certo? E passando como parâmetro as variáveis que eu quero printar ali para a pessoa 1 ou 2, certo? Vocês podem ver que fica muito mais rápido a gente desenvolver código nesse formato aqui, e também muito mais organizado. Quando eu chamar essa função nesse momento bem aqui, essa primeira vez, ele vai vir e vai fazer tudo isso daqui que está aqui dentro, depois vai voltar para essa outra linha aqui, e vai chamar novamente essa função, vai vir aqui printar tudo isso daqui, e em cada uma dessas vezes aqui, ele vai printar variáveis diferentes, porque eu estou passando nesse parâmetro aqui, o nome 1, e quando eu faço, novamente chamo ela aqui, agora eu estou passando como parâmetro não mais o nome 1, e sim o nome 2, certo? Então, quando eu rodar isso daqui, a gente vai ver agora que ele vai printar tanto a pessoa 1 quanto a pessoa 2 aqui, os dados da pessoa 1 quanto os dados da pessoa 2, certo? Por fim, eu posso só colocar aqui um print e uma quebra de linha aqui, ok? Se eu apagar isso daqui, rodar novamente isso daqui, então ele quebrou uma linha aqui só pra gente ficar mais claro que essa parte aqui é da pessoa 1 e depois essa parte aqui é da pessoa 2, ok? Então é assim que a gente pode trabalhar com funções aqui no Python. E definir ela para a gente otimizar o nosso código. Ao invés de ficar copiando várias vezes códigos repetidos, a gente define uma função que faça isso para a gente toda vez que a gente queira manipular algum determinado tipo de dados, ok? Então, bom, espero que vocês tenham entendido o que é uma função aqui no Python. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima videoaula.